A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre os vários regimes militares da América do Sul com a CIA dos Estados Unidos, nas décadas de 1970 e 1980, criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras e eliminar líderes de esquerda instalados nos países do Cone Sul. Montada por iniciativa do governo chileno do general Augusto Pinochet, teve em Manuel Contreras, chefe da Direção de Inteligência Nacional, seu executor. Em setembro de 1976, Orlando Letelier, que foi ministro do governo socialista de Salvador Allende, morre num atentado à bomba em Washington, nos Estados Unidos, organizado por Manuel Contreras, executado pelo agente da DINA, o norte-americano Michael Townley, com o aval de George Bush, chefe da CIA, em 1976. Em 1975, Bush pai era o chefe da CIA e trabalhava para desenvolver a Operação Condor, uma operação coordenada contra movimentos de oposição por toda a América Latina. A Operação Condor incluía o uso de fachadas ilícitas como a equipe de assassinato coordenada entre o Serviço de Segurança chileno DINA e terroristas cubanos de Miami. Também incluía o apoio a políticas brutais de repressão em massa em países de toda a América do Sul. A Operação Condor foi uma tentativa ambiciosa e bem-sucedida de coordenar aquela repressão. A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre os vários regimes militares da América do Sul com a CIA dos Estados Unidos, levada a cabo nas décadas de 1970 e 1980 e criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras e eliminar líderes de esquerda instalados nos países do Cone Sul. Montada por iniciativa do governo chileno, a Operação Condor tinha como principal função eliminar qualquer grupo de oposição aos regimes militares, fossem movimentos revolucionários ou mesmo lideranças políticas civis e militares, como o caso de Orlando Letelier. Após o assassinato, o diretor da CIA, George Bush, divulgou uma falsa avaliação em relatório para o público, apontando o FBI na direção errada, que limpava o temido serviço de inteligência do governo chileno, que era então administrado pelo coronel Manuel Contreras e que na verdade estava por trás do atentado terrorista em Washington. Contreras havia designado para a tarefa o terrorista norte-americano Michael Townley, que por sua vez contratou um grupo cubano anti-Castro, o mesmo grupo que derrubaria o avião da cubana com 2 bombas 15 dias depois, para colocar a bomba no carro de Letelier. Em Washington, em 21 de setembro de 1976, foi assassinado, juntamente com sua assistente, a norte-americana Roni Moffett, Orlando Letelier, diplomata chileno e ex-ministro de Salvador Allende, ativista contra a ditadura de Augusto Pinochet, por agentes secretos da DINA, Direção de Inteligência Nacional, a polícia política do regime militar chileno. Para o atentado contra Orlando Letelier foi usada uma enorme quantidade de explosivos, que foram colocados sob o carro em que Letelier estava. Os explosivos detonaram, provavelmente acionado por controle remoto. Dias antes do assassinato, Letelier teve sua nacionalidade retirada pelo governo chileno devido às críticas que ele fazia à ditadura de Pinochet. O caso teve grande repercussão internacional e induziu o governo dos Estados Unidos a interromper seu apoio à Operação Condor, embora continuasse a apoiar indiretamente o governo de Augusto Pinochet. Manuel Contreras, diretor da Inteligência Nacional, conhecida como DINA, Polícia Secreta do Chile da ditadura Augusto Pinochet, em 1975, responde carta do general João Batista Figueiredo, chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações do Brasil, manifestando da mesma preocupação do general Figueiredo sobre o possível triunfo do Partido Democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1977, reiterando que também tinha conhecimento do apoio dos democratas a Kubitschek e Letelier e que isso poderia no futuro ameaçar a estabilidade do Cone Sul, concluindo a carta que o plano proposto pelo general João Figueiredo para coordenar as ações contra certas autoridades eclesiásticas e conhecidos políticos da América Latina e Europa contaria com seu apoio. Kubitschek morre em acidente de carro entre Rio e São Paulo em 22 de agosto de 1976 e Letelier é assassinado um mês depois em Washington.
JK lutava pela formação de uma frente ampla para restaurar a democracia com o ex-presidente João Goulart, que também morreu em 6 de dezembro do mesmo ano, de infarto na Argentina. A Frente Ampla foi um grupo político criado a partir de 1966, reunindo o conservador Carlos Lacerda e seus antigos adversários de centro à esquerda Juscelino Kubitschek e João Goulart contra o regime militar de 1964. O fato de os 3 líderes da Frente Ampla terem morrido em datas muito próximas levantou a teoria de que essas mortes pudessem estar relacionadas à Operação Condor. Lacerda morreu na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro em maio de 1977, vítima de um infarto no miocárdio. Sobre a morte do presidente João Goulart em dezembro de 1976, a família do ex-presidente quer que o Ministério Público brasileiro requisite judicialmente os depoimentos dos ex-agentes americanos da Central de Inteligência Americana, Frederic Latras, agente da CIA em Montevideo em 1976, e Michael Townley, hoje em programa de proteção a testemunhas. Nos Estados Unidos, Michael Townley montou junto com Berrios, conhecido como Químico, o Projeto Andréa para a Polícia Secreta chilena na década de 1970, que consistia na fabricação de venenos utilizados em diversas operações de assassinato de opositores no Chile. Entre os casos comprovados se destacam a morte do ex-presidente chileno Eduardo Frei Montalva em 1982. Michael Townley, conhecido executor da Operação Condor fora do Cone Sul, junto com os agentes da CIA da Operação 40, os cubanos Guilherme Novo e Orlando Bush assassinaram em Washington, quando George Bush era diretor da CIA, o ex-ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, em setembro de 1976. Declarações do ex-agente do Serviço Secreto uruguaio Mário Neira Barreto, que atuou com apoio da CIA, através de seu chefe em Montevideo em 1976, o agente Frederic Latras, e participou da operação de monitoramento do ex-presidente no exílio, afirmou que o ex-presidente foi envenenado pela Operação Condor na Operação Escorpião e que Frederic Latras e Michael Townley estariam envolvidos na morte de João Goulart, revela o ex-agente secreto uruguaio. Os pedidos de oitivas de agentes americanos é importante para a investigação, que deve-se ir atrás das conexões sobre a morte do ex-presidente João Goulart. Aos poucos, há suspeitas de que o presidente João Goulart, o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o ex-governador Carlos Lacerda, os 3 líderes da Frente Ampla, terem morrido em datas muito próximas, levantou a teoria de que essas mortes pudessem estar relacionadas à Operação Condor e estão sendo confirmadas com grande riqueza documental. Eles teriam sido assassinados pela Operação Condor, uma espécie de Mercosul do terror, conforme está sendo comprovado pelas comissões da verdade na Argentina e demais países sul-americanos, mas a responsabilidade de George Bush na Operação Condor, sobretudo, a participação dos Estados Unidos na repressão das ditaduras sul-americanas, ficou ocultada.